Boa tarde, nós vamos iniciar a nossa aula de ensino religioso, dia 13 de maio. Vamos ver se vocês estão bons de cabeça. O que nós comemoramos hoje, 13 de maio mesmo? Quem sabe, levanta a mão. Não sabe, João? Nada a ver com ensino religioso, tá? Mas só para ver se vocês estão... Deixa eu ver, tem alguém falando aqui. Ah, sim, João. Legal, tudo bem, então. Então, gente, hoje se comemora o dia da libertação dos escravos. Nada a ver com a nossa aula, mas só para nós lembrarmos e pensarmos um pouquinho também, né? Se alguma coisa mudou desde essa época para cá, né? Precisamos estar... Isso, Bianca, quero te ver, Bianca. Vamos orar, então? Deixa eu comentar primeiro com vocês o versículo da semana, que é Isaías 26:3. Ele diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha, manter a nossa mente em paz é um exercício não muito fácil, não é verdade? A gente constantemente tem situações que acabam vindo para nos tirar a paz. E eu creio que esses momentos que estamos vivendo de isolamento, de ficarmos em casa, acaba fazendo com que coisas poucas acabem nos irritando, não é verdade? Principalmente quem tem irmãozinho pequeno, né, Bianca? A Bianca não, a Bianca é de boa com o irmãozinho dela, casei com a irmã, né? A Isa também, né, Isa? Tranquila. Mas existem coisas que acabam nos tirando um pouco da paz. Mas esse versículo nos diz, né, que nós precisamos confiar em Deus e Ele vai nos conservar em paz. E que essa seja a nossa oração todos os dias. Se você não está sentindo paz, está irritado com alguma coisa, a pessoa está chegando, viu? Está irritado com alguma coisa, pede para Deus, né? Confia no Senhor e peça que essa paz venha invadir o coração de vocês, né? E confie realmente em Deus, é o que nós podemos fazer, tá bom? Olha, estou vendo calúnias aqui no bate-papo, viu? Calúnias. Não vou nem ler. Essas calúnias que estão no bate-papo, tá, João? João Antônio. Ai, ai, é brincadeirinha, tá? Ele tá falando que quem tem irmão pequeno acaba se irritando e acaba, às vezes, partindo até, né, para mais do que uma irritação. Mas não, é beijo e abraço, só isso que parte, mais nada. Certo? Sim, isso aí, o sorriso da Bianca já falou tudo. Vamos orar então, gente? Vamos. Olhos fechados. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nossas vidas, de nossa família, tem nos orientado e queremos pedir que esse versículo da semana seja uma realidade também para nós. Nós queremos, Senhor, precisamos ter o nosso coração em paz, ter a nossa mente em paz, ter um convívio em casa, familiar em paz, o convívio com os amigos também em paz. E esse versículo nos diz que o Senhor conserva em paz aqueles que estão com as mentes firmadas em Ti, que confiam em Ti. Então, Senhor, não deixe que nada desvie a nossa mente do Senhor, que nada desvie a nossa atenção do Senhor e que o Senhor possa conservar em paz não só o nosso coração, mas o coração de todos aqueles que nós amamos e convivemos. Queremos fazer agora um pedido especial também pela nossa escola, por todas as escolas, ó Deus. Nós vivemos dias tão incertos, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos como será, mas queremos estar em paz até mesmo com relação a isso, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Isso. Bom, eu estava conversando, o João Pedro não estou vendo, nem o Alisson, mas sejam bem-vindos, Sara também, à nossa aula. Versículo da semana, Isaías 26:3. Coloquem somente o nome, tá? A referência, não precisa colocar o versículo todo. E nós vamos à nossa aula de hoje. Mas primeiro, eu quero saber da atividade que eu mandei para vocês fazerem em casa mesmo, no caderno. Não é a atividade da prova, tá? A avaliação é outra coisa. Mas todas as nossas aulas, eu não estou enviando para o REP a atividade, mas passo para vocês fazerem no caderno, certo? Tá tudo certinho? Quem fez, põe a mão aqui. Ah, deixa eu ver quem fez. O do que é? Isso não. Legal, João. Isso. O João Antônio também fez, né? A Ana também, tudo certinho, legal. Então, quem fez depois vai ler para mim. Eu vou querer conferir só uma resposta, a resposta pessoal. A última pergunta que nós fizemos para ler o versículo, lembra? Nós falamos na última aula sobre
os discípulos de Jesus, quando eles se achegaram a Jesus, né, a amizade, como surgiu, o tempo que eles caminharam juntos, como eles tinham temperamentos diferentes, mas mesmo assim conviveram bem com Jesus. Os três mais próximos, que foi Pedro, Tiago e João. Falamos também sobre isso, que por mais que nós tenhamos um rol de amigos, já é provado pela psicologia que nós não temos mais do que 12 próximos. Acho que é por isso que Jesus escolheu 12 para caminhar com ele, porque seriam os que estariam, né, aprendendo e vivendo a intimidade com Jesus. Você pode reparar, você pode ter, assim, muitos amigos. E hoje em dia, com a rede social, então, nós podemos falar que temos 1 milhão de amigos e tantos mais, mas conte os próximos. Com certeza você conta nos dedos, né? E olhe lá se usar todos os dedos das duas mãos, né? E a psicologia também fala, e o João, você tem 4, João Antônio? 4 amigos íntimos? Legal. E a psicologia também fala que desses 12, que são o máximo que nós podemos ter como círculo de amizades íntimas, 3 são mais próximos. Então, você sempre vai ter 3 que você vai ter mais facilidade para se abrir, para ouvir, né? E assim, ter algo mais próximo mesmo. E a pergunta era a seguinte: vocês deveriam ler o versículo que estava lá em Provérbios 18, 24, e explicar com suas palavras o que vocês entenderam desse versículo. Tá? A parte principal do versículo que eu gostaria que vocês comentassem é essa parte aqui, ó. Há amigo mais chegado que um irmão, que é bem a parte final do versículo, né? Eu quero ouvir o João Antônio. João Antônio, vamos lá? Ah, peguei de surpresa o João. Deixa eu liberar o teu áudio aqui, João. Vamos lá, João, o que você respondeu? O que você entendeu desse Isso não foi versículo? difícil de responder, não. Hã? Isso não foi difícil de responder, não. Não foi difícil? Não. Porque Então, acontece realmente. o que você colocou? Diz para mim. Que Para tem nós, alguns né? amigos que te cuidam de você e te ajudam, né? E outros fingem e querem só o seu mal. É isso, só isso. Legal, né? Vocês entenderam a resposta do João Antônio? Ele disse que, às vezes, algumas pessoas, né, são mais próximas da gente do que os próprios familiares, né? Isso é verdade, né? Alguns fingem, mas a gente acaba conseguindo entender e perceber essas coisas. Muito bom, João. Agora eu quero ouvir a Bianca. A Bianca anda tão calada, a Bianca quase não fala na aula quando nós estamos em aula presencial, né? Mas eu vou querer ouvir a Bianca agora aqui na nossa aula. O que você respondeu, Bianca? Eu falei que a gente deve tomar muito cuidado com as nossas amizades, porque algumas podem ser boas e confiáveis, mas, tipo, outras não, podem ser só amizade falsa. E que isso, tipo, amigos podem ser mais chegados que o irmão, é bem verdade. Tipo assim, coisas que eu vou contar, tipo, pra Sofia ou pra Ana, eu não vou contar pra minha irmã tem 6 anos, ela não vai entender nada. Uhum. Acaba sendo verdade, muito esse ditado, que amigos podem ser mais chegados que irmãos. Isso mesmo. Muito bem. Gostei da sua resposta também. Agora vamos ver. Vamos à Isa. Deixa eu desativar. Pronto, pode falar, Isa. Então, professora, eu fiz, mas meu caderno está muito longe. Então, eu vou falar pelo que eu tentar lembrar mesmo aqui. Você pode repetir a pergunta? É que eu... Então, era para ler o versículo que está lá em Provérbios 18, 24. Esse versículo, ele termina dizendo assim, aliás, ele fala para nós tomarmos cuidado com relação ao convívio, e ele termina dizendo assim, que há amigo que é mais chegado que um irmão. Aí eu gostaria que vocês explicassem sobre esse Sim, esse daí versículo. mesmo. É assim mesmo, porque às vezes tem pessoas... Eu não tô falando de irmão de sangue agora, mas, tipo, Uhum. que meu irmão tinha uma conversão muito boa, embora ele tenha 4 anos de idade. Tipo assim, tem parentes da nossa família que, tipo, um amigo chega até a ser mais importante, porque na real a importância não tá se a pessoa é do seu sangue, se a pessoa é de alguma coisa sua, tipo assim, primo, irmão, tia, tio, não importa. O que importa realmente é a conexão da pessoa. Se, por exemplo, eu posso. Uma coisa que nunca muda na gente é a nossa essência. Tipo, a gente pode mudar de personalidade, pode mudar de tudo. Mas essência e energia boa é uma coisa que a gente constrói desde o dia que a gente nasceu, tendo convívio com várias pessoas e entendendo a energia de cada um. Tô falando de energia de Deus mesmo, cada pessoa sente Deus em um e tal. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que tem amigos meus que, tipo, eu falo, ai meu Deus do céu, essa pessoa é perfeita pra mim. Eu conheci essa pessoa um mês, então, tipo,
E isso é muito bom, porque às vezes tem parente meu que eu não sou tão chegada como pessoas que às vezes eu conheço, que eu fico amiga em uma semana e já bate super da vibe. Então, ai, gente, tô louca. Aí, desculpa. Opa, Aí, tipo resume a assim, sua resposta, Isa. ai, não sei, tá rindo. Aí, tipo assim, é, às vezes a vibe bate mais, muito mais com um amigo seu que você faz, sei lá, uma semana, ou até que você tem mais, do que com uma pessoa da sua família. E outra coisa, um ponto só que eu queria tocar, que a gente não é obrigado a amar todo mundo. A gente é obrigado a respeitar, porque o amor é uma coisa muito relativa, que a gente pode, às vezes, não amar tanto um familiar nosso e amar um amigo nosso. Então, eu acho que é isso, que a gente tem que amar quem nos dá valor, não só nossos parentes, porque às vezes nossos amigos podem ser muito mais chegados que a Então, nossa família. agora, Não assim, é direto, eu não mas queria eu entrar penso isso mesmo. nesse contexto com vocês. Se nós formos seguir a Bíblia fala que nós temos que amar todo mundo, todo mundo, independente se eu me dou bem ou não, né? Ama teu próximo, a ti mesmo, independente, né? Mas assim, eu sei que às vezes não é tão fácil colocarmos em prática aquilo que nós sabemos que tem que ser colocado. Mas muito bem pela sua resposta, Isabela, tá? Realmente, às vezes, nós temos pessoas que são de sangue, que é como a mesma coisa que a Bianca falou, né? Pessoas de sangue que nós não temos essa intimidade tão profunda como, às vezes, podemos ter com um amigo, né? Ana, quer falar a sua resposta, Ana? Vamos lá, quero ouvir a Ana. Quero ver sua voz. Vamos lá, o que você pensa sobre isso, Ana? Não, precisa não, professora. Ana. Então tá bom. Vamos lá. Abreu? O que você colocou de resposta? O que você pensa sobre isso? Sobre um amigo ser mais chegado do que um irmão? Cadê? Deixa eu ativar o som dele. Sim, agora sim. Eita, caindo a internet do João, do Abreu. Consegue falar, João? Acho que tá caindo aí. Tá caindo toda hora. Isso, vamos ver se você consegue falar agora. Aí. Ó, professora, Sim. existem algumas amizades que elas são falsas e que também só vão te trazer o mal. E existem algumas amizades que elas vão te fazer bem e trazer bons momentos. Que você sempre vai lembrar depois da sua vida. Isso mesmo, muito bom. Gostei da sua resposta também. Sara quer falar? O Alisson também? Se quiser, põe um dedinho assim na tela, tá bom? Seria importante ouvir vocês, mas não tem problema não, tá, gente? Bom, diante de todo o silêncio, nós vamos então entrar no assunto de hoje, que é uma outra pessoa, também do convívio de Jesus, que se tornou amigo de Jesus. Não aquele amigo como os 3, como os 12, porque era uma pessoa de uma, como que eu vou dizer para vocês, de uma certa classe, que se ele andasse muito com Jesus, ele seria discriminado. E a Bíblia fala muito pouco sobre ele, tá? Sobre esse relacionamento que eles tiveram. Foi o Nicodemos com Jesus. Já ouviram falar da história de Nicodemos? Já? Quem já ouviu falar de Nicodemos? Nós vamos ouvir agora. Vamos lá, deixa eu... lembrando, não precisa copiar, só prestem atenção na explicação e no final tem um questionáriozinho, mas vamos primeiro, né, só prestar atenção. Deixa eu ver aqui. Então, o tema da aula hoje é Jesus e Nicodemos. Está lá em João 3. Eu coloquei de 1 a 15, mas na verdade vai até o 21, tá? Deixa eu só aumentar aqui a tela para vocês, fica mais fácil. Baixa aqui. Vamos lá, então. Então, Jesus e Nicodemos. Somente no livro, aliás, de João, que vocês vão ver, na epístola, no livro de João, que vocês vão ver falando sobre Nicodemos. Os outros evangelhos não citam sobre esse contato de Nicodemos com Jesus, tá? Coloca, então, Jesus e Nicodemos e o texto, né, bíblico, onde vocês podem encontrar essa referência. Então, começando. Nicodemos, ele era um mestre de Israel, doutor da lei, intérprete das leis, ele ocupava uma posição muito importante no Sinédrio. O Sinédrio era a corte suprema lá de Jerusalém. Eles julgavam as causas. Então, eles eram, como podemos dizer,
tipo juízes, hoje em dia, doutores da lei, estudavam a lei, advogados, juízes, e tudo que acontecia passava por eles. Nicodemos, então, ele era uma pessoa extremamente importante, tá? Só que Nicodemos, como um estudioso da lei, como doutor da lei, eles estudavam, né, o Torá, estudavam a lei de Moisés e todo o Velho Testamento, e durante esses estudos de Nicodemos, ele percebeu algumas coisas que apontavam realmente para Jesus como Messias. Enquanto, né, as outras pessoas, né, os fariseus, saduceus, que também eram doutores da lei, não conseguiam acreditar, não queriam, não aceitavam Jesus como o Messias, mesmo estudando a lei, o Nicodemos foi diferente. Ele começou a estudar, ele começou a perceber que realmente tinha em Jesus traços de que ele era o Messias, tá? Então ele ficou muito maravilhado com as coisas que Jesus fazia, com as obras que ele realizava, e um dia ele resolveu se encontrar com Jesus à noite. Aí tem uma pergunta: por que será que Nicodemos decidiu encontrar com Jesus só à noite? Nós temos duas versões para explicar sobre isso, tá? Uma delas fala que ele decidiu procurar Jesus à noite por medo de se expor, para que o sinédrio, né, os seus companheiros, né, as pessoas não percebessem nele uma fraqueza de estar acreditando num homem que eles julgavam ser um impostor. Né? O sinédrio não aceitava Jesus como o Messias, mas de jeito nenhum. Não queriam aceitar de forma alguma que ele fosse esse Messias. E Nicodemos não. Como um homem pensante, inteligente que ele era, ele resolveu procurar Jesus à noite. Tem uma outra versão que diz que ele procurou Jesus nesse período para não incomodar Jesus, porque ele sabia que durante o dia Jesus ele tinha, né, os seus afazeres, né, os seus atendimentos, as pessoas, então ele procurou Jesus só à noite para isso. E baseado em que essas pessoas têm essa segunda teoria? Essa segunda hipótese, baseado que ele chega para Jesus, se vocês forem abrir lá no texto, daqui a pouco a gente começa a ler um pedacinho dele, tá? Se abrir nesse texto de João 3, capítulo 3, ele chega para Jesus chamando Jesus de Rabi. Rabi significa mestre. E você acha que uma pessoa que não respeita um outro vai chegar para ele chamando de mestre? De forma alguma. Então, por isso que tem essas duas versões sobre o motivo dele ter procurado Jesus à noite. Mas, das duas, a mais aceitável é que realmente ele não queria se expor, para que as pessoas não vissem nele uma fraqueza de estar procurando Jesus. Seguindo então para frente. O que levou Nicodemos procurar Jesus? Então, nós já falamos, Nicodemos, como estudioso da lei, ele reconheceu Jesus como filho de Deus e o chamou de Rabi. Tinha alguns questionamentos, porque os judeus eles acreditavam que o Messias ele viria para tomar o reino físico. Então, não era só a ideia do povo do Sinédrio, dos homens do Sinédrio, não. Muitos judeus, até hoje, né, eles têm esse pensamento. Até hoje, muitos deles não aceitam que Jesus foi o Messias. Eles acham que o Messias ainda virá. Na segunda vinda de Jesus, os olhos deles serão abertos, eles reconhecerão que realmente Jesus foi o Messias enviado por Deus. Por quê? Porque na mentalidade deles, eles achavam que quando o Messias viesse ao mundo, viria para tomar o poder do reino físico mesmo. Teria guerra contra os outros reinos, né? Tipo assim, tudo que acontece dentro de uma batalha teria, e Jesus tomaria o poder, tomaria o reino e reinaria. É assim que eles esperavam que o Messias viria e venha novamente, tá? Então, pensa na cabeça de Nicodemos. Quantos questionamentos deveria existir ali? Ele lendo a lei, ele observando, né, as escrituras. No caso não era uma Bíblia, né, mas eles tinham lá, né, os rolos da lei, e lendo aquilo, vendo que muita coisa batia certo, porque Jesus, existem vários livros no Velho Testamento que testificam, vários profetas falaram e comprovou realmente em Jesus. Um deles, nós já comentamos sobre isso, foi quando falou que ele nasceria de uma virgem, foi até Isaías que disse que o Salvador viria de uma virgem, nasceria na cidade de Belém, nasceria o Salvador, e tantos outros também profetas disseram sobre Jesus, e tudo testificava que era ele. Mas ele tinha muitos questionamentos.
E o principal que levou ele a procurar Jesus de noite foi isso daqui, ó. Ele queria entender como entrar no reino. Então ele chega para Jesus, vamos lá, eu vou abrir para vocês lá. Vamos lá, João 3, eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim, ó. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E aí Jesus respondeu para ele, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o Nicodemos pergunta para ele, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Então Jesus responde para Nicodemos através de uma metáfora. O que é uma metáfora? Eu uso certas palavras com um outro sentido. Então Jesus disse para ele que para entrar no reino deveria nascer de novo. Só que na hora ele não entendeu aquilo ali. Ele falou, mas como que pode um homem velho nascer de novo? Como que pode um homem voltar para o ventre de sua mãe? Isso é algo impossível, não tem como. Então essa resposta que Jesus deu para ele, nós usamos muito hoje em dia também, né? Quantas coisas nós respondemos para as pessoas usando metáfora? Um exemplo, quando você fala assim, puxa, você pisou na bola comigo. O que é isso? Quer dizer que a pessoa estava andando junto, aí pisou na bola, escorregou e caiu? Não, né? Isso é uma metáfora. Quer dizer o quê? Que quando eu digo assim, o João Antônio pisou na bola comigo, estou querendo dizer, não pisou não, tá, João? Só te usando de exemplo, tá? Estou dizendo o quê? Que o João Antônio fez alguma coisa errada para mim. Então, Jesus usou dessa metáfora para poder iniciar essa conversa, para responder esse questionamento de Nicodemos. E aí Jesus começa a explicar para ele o que é esse nascer de novo. Que esse nascer de novo não é um nascer físico, é um nascer para o reino de Deus, é você se arrepender das coisas erradas. E olha como Jesus ele foi esperto nessa conversa com Nicodemos. Como ele sabia que Nicodemos era um estudioso da lei, o que ele fez? Ele usou o próprio dizer de Moisés, nos escritos de Moisés, para ensinar para Nicodemos sobre o que é nascer de novo. Aqui começou uma amizade. Eu não vou entrar nos porém dessa conversa, porque é uma conversa um pouco longa, mas Jesus usa, depois se vocês quiserem ler o texto todo, ele usa aquela passagem que nós estudamos, acho que tem uns 2, 3 anos atrás, sobre a serpente no deserto, lembra? As pessoas foram picadas por serpentes, começaram a morrer, aí Deus manda Moisés colocar uma serpente numa haste, né, num poste, e as pessoas que fossem picadas por cobras, se olhassem para aquela serpente, não morreriam, né? Seriam curadas. Então, Jesus usou essa história para conversar com Nicodemos, para explicar para ele acerca do que é nascer de novo. Tá? Então, o que eu quero falar sobre essa amizade que começou aqui? Nós vamos ver, como eu disse, só no livro de João, 3 passagens bíblicas que falam de Jesus e Nicodemos. Essa aqui foi a primeira em João 3, que fala do encontro deles. A segunda e a terceira já foram em situações bem diferentes. Algumas pessoas questionam, falam, Nicodemos não foi salvo. Ao meu ver, analisando até esses escritos bíblicos, ele foi um homem que entendeu sim o que é nascer de novo, e ele aceitou essa amizade de Jesus, ele aceitou Jesus como seu salvador. Muitas amizades, elas começam assim, através de uma boa conversa, bons conselhos e bons ensinamentos. A amizade de Jesus com Nicodemos, ela começou de uma forma bem tímida. E quantas amizades nossas também não começam desse jeito? Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, eu não fui com a cara da Ana. Ah, não, a Ana tem cara de ser chatinha, né, Ana? Já não aconteceu isso com você? De alguém que depois chegar para você e falar, puxa, eu achava que você era chata. Bianca, vamos lá. Alguém chegou para você, Bianca, e falou assim, ai, Bianca, eu não sabia que você era legal. Quando eu te vi, achei que você era chata. Então, algumas amizades começam assim, de uma forma tímida. Você olha para a pessoa de lado, fala, será que serve para ser amigo? Será que não serve? Os meninos são mais descolados na questão de amizade, né? Pelo menos eu acho. Não sei se eles já olham para alguém, já descarta de cara, não, porque lá não serve para ser amigo, não. Mas voltando aqui para Nicodemos. Nicodemos começou a amizade dele de uma forma bem simples, com Jesus, bem tímida, na calada da noite.
Deixa eu ver aqui, tem alguém escrevendo aqui. O João Antônio, tá vendo? Só posso falar aqui, João Antônio? Posso? Então, o João Antônio está falando aqui que ele, no começo, quando ele conheceu uma amiga da sala, ele achava que ela fosse chata, mas depois ele descobriu que não. Ah, João Antônio. Ai, gente, então tá bom. Deixa eu ver aqui quem mais. Tá bom. Tudo bem, gente. Então vamos continuando com a aula, tá? O João tá brincando aqui. Ele falou que ele achava que uma certa colega era chata, depois ele viu que a colega era legal. Então muitas amizades começam assim, de formas tímidas. Depois que a gente conhece a pessoa, cria aquele laço. Igual esse versículo que nós lemos, né? Que eu dei para vocês na aula passada. Tem amigos que são mais chegados que o irmão. E às vezes esse amigo mais chegado que o irmão nos dão conselhos que, olha, nos ajudam tanto até nas tomadas de decisões. Então vamos lá que nosso tempo está correndo. Vamos. Nicodemos, ele é citado apenas no Evangelho de João, e aqui está dizendo onde ele é citado. O primeiro nós já falamos, que foi nesse encontro na surdina da noite, na calada da noite. O segundo, Nicodemos é citado lá em João 7, dos 50 ao 52. Nessa ocasião aqui, os sacerdotes, os fariseus já estão reunidos para prender Jesus. Se vocês quiserem anotar esses três pontos, né, de referência que fala dessa amizade de Nicodemos com Jesus, vocês podem anotar, pelo menos a referência, tá? Tem gente chegando agora, quase acabando, mas vamos lá. Pelo menos pega um pedacinho da explicação. Então, Nicodemos é citado lá em João 7, dos 50 ao 52, onde ele, na ocasião, ele se mostra protestando contra os sacerdotes e os fariseus, que eles estavam tentando prender Jesus. O que ele fala lá? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. João 7, vamos lá. São só 2 versículos, aqui dá para falar para vocês. João 7, do 50 ao 52. Diz assim, ó. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Aí disseram para ele: por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as escrituras sagradas e verás que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Então, os fariseus queriam prender Jesus de qualquer jeito. Mas aí Nicodemos, ele se colocou para defender Jesus. Falou: não, gente, não é desse jeito não. Às vezes um amigo te defende diante de outro e você nem sabe disso. Tá? Olha que legal. Um amigo vem, estão ali, né, falando sobre você ou te julgando por alguma coisa. Esse amigo, ele chega e fala: não é assim não é desse jeito. Então ele defende Jesus diante dos sacerdotes. Nós sacerdotes já, dão uma tesourada nele. Não, que não veio ninguém. Pode vir ninguém bom da Galileia, não. Só que eles esqueceram que Jesus veio de Belém, nasceu em Belém. Ele foi criado na Galileia, mas ele nasceu em Belém, conforme foi dito pelos profetas que ele viria. E por último, fala sobre Nicodemos já depois que Jesus morreu, tá? No episódio do sepultamento de Jesus. Ele ajudou um outro membro do Sinédrio, que foi José de Arimateia, que também era convertido a Jesus, tá? Foram conversar com Pilatos, tiraram o corpo de Jesus, está lá em João 19, do 38 ao 42, eu não vou ler porque é um pouquinho longo, mas os dois foram lá, pediram permissão para Pilatos, tiraram o corpo. Nicodemos, ele ajudou, ele levou especiarias, porque os judeus, eles tinham uma certa, como diz assim, uma tradição, né, um costume com as pessoas que morriam. Primeiro, olha só como ele, qual que é a palavra que eu vou usar aqui? Ele até ultrapassou aquilo que ele poderia fazer. A pessoa que morria numa cruz não tinha direito a sepultamento de forma alguma, e muito menos ter o seu corpo tocado, porque ele era maldito, considerado maldito, morreu na cruz, era maldito. Mas ele, como diz, venceu até essa tradição, foi lá, ele e os José de Arimateia tiraram o corpo de Jesus, ele levou as especiarias, né, que pesavam em torno de 30 quilos, de 100 libras em peso, né, ungiram o corpo de Jesus, enrolaram naquele pano e levaram para aquele sepulcro. Então, são essas 3 passagens que nos mostram que aquele encontro de Jesus com Nicodemos gerou, sim, um laço de amizade, né? Vamos fazer assim não, né? Sem a briga. Um laço de amizade entre eles. E ele se tornou um defensor de Jesus e depois até ajudou quando Jesus foi morto no seu sepultamento. A Bíblia não fala mais nada sobre ele depois,
mas existem estudiosos históricos que diz que depois disso daqui, ele foi perseguido, o próprio Sinédrio excluiu ele, e ele começou a pregar o evangelho, sabe? Sem medo mesmo de declarar que ele tinha um amigo chamado Jesus. Só que com certeza, assim como os apóstolos, ele deve ter sofrido também, tá? Vamos lá, que nós temos 5 minutos. Vamos correr aqui. Eu acho que eu vou ter que mandar o questionário para vocês depois. É pequenininho. Será que vocês conseguem copiar? Para refletir e responder. Qualquer coisa eu envio para alguém, que envia para alguém, que manda para alguém. Tô brincando, né? A Gabi sempre ficou responsável por mandar, tá? Então, 4 questões. Por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Está lá em João 3, de 1 a 2. Essa aqui é só aquela versão mais aceita, tá? Segundo, qual foi a dúvida de Nicodemos? Que dúvida ele tinha? Por que ele procurou Jesus? O que ele queria saber? Lá em João 3, do 3 ao 4, responde. E aí já é com vocês, essas 2 últimas perguntas. O que você entende por nascer de novo? Na conversa de Jesus com Nicodemos, esse era o questionamento dele, né? Ele queria saber como poderia entrar no reino, e Jesus disse para ele que deveria nascer de novo. Para você, o que é nascer de novo? E por último, você vai ler Romanos 10, do 8 ao 10, e vai responder o que é preciso para ser salvo. Lá no livro de Romanos 10, do 8 ao 10, vocês encontrarão essa resposta. Tá bom? Aí vocês podem responder com suas próprias palavras. Então, são essas 4 questões. Temos 3 minutinhos. Não tinha visto a Lana. Oi, Lana. Não tinha visto a Sara também. Oi, Sara. Deixem um espaço para responder e só copiem mesmo as questões, tá? De qualquer forma, eu vou enviá-la para a Gabi e a Gabi coloca no grupo, porque eu não sei se vai dar tempo de vocês copiarem. Temos 2 minutos só de aula. Se alguém tiver alguma pergunta, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que tem. Legal, a Lana já terminou. Legal, gente. Vamos lá. Quem terminou, coloca aqui que terminou. João Antônio, obrigado por avisar. Dá o recado do Felipe, tá? Obrigada. Sara terminou também. Legal, Sara. Quem terminou já pode ir respondendo se quiser, né? Ah, obrigada, Isa. Isa tá dando os parabéns pelo Dia das Mães que passou. Obrigada. Alisson também, legal, Alisson. Vocês são muito rápidos. A Ana, tô falando, que turma rápida. Bianca, eita, esse 8º ano é uma bênção. Tô falando, o João também abriu, terminou. Todo mundo copiou já, então. Tira o print da tela também, né, quem puder, fica mais fácil. Podemos encerrar nossa aula, então, já que todos copiaram. Aí, semana que vem a gente corrige. Vamos lá, então. Deus abençoe vocês. Obrigada por participarem da aula. Tchau para vocês, tá?